Olá, meus caros, olá, igreja. Estamos começando então o primeiro Reconecta Podcast, primeira versão, primeiro episódio, e queremos trazer aqui pessoas muito especiais para falar sobre essa história, como o próprio nome diz, né, sobre o Reconecta e tudo aquilo que foi forjado e transformado a partir dele. Primeira pessoa, nós queremos conversar com o nosso querido Padre Rodrigo Bento. Olá, Padre, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Com muita alegria que eu estou hoje aqui nessa roda com os nossos amigos para ter um bate-papo, para a gente poder fazer memória de como é que começou o Reconecta e todos os frutos dele aí gerado no coração dessa centena de jovens. Show de bola, também queremos conversar com aquela que não só canta, mas também fala. Então fala, Thalita. Fala, Felipe, obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de poder fazer parte não só do Reconecta, mas do Santuário, que desde essa história, né, toda das missas jovens e do Reconecta se tornou a nossa casa. Então é muito bom poder estar aqui partilhando um pouquinho da nossa história também. Show de bola, já engatando aí, Hernando, como é que tá? Tudo certo? Tá aqui, né? O coração disparado, né? Costumo só tocar, não falo muito, mas estamos aí para participar. É isso aí. E queremos falar também com as nossas catequistas, né? As mulheres que ajudaram o padre a dar, né? Dar conteúdo para esse sonho, fazer esse sonho sair do papel. Olá, Sara, tudo bem? Olá, tudo bem? Feliz em fazer parte dessa mesa, né? Uma seleta mesa, uma história, tem muita história, muita coisa boa para ser contada e partilhada nessa mesa essa noite. É verdade. E Rubiane, tudo certo? Tudo certo, é uma alegria, né, muito grande, né, estar aqui ao lado de pessoas que acreditaram no sonho não só do padre, mas o sonho do coração de Deus, né, veio do coração de Jesus, né. Com certeza Deus colocou o sonho do Reconecta no coração de cada um que está aqui nessa mesa hoje, né? Mas ele sempre usa de pessoas e instrumentos para iniciar um sonho, né? A inquietação começa no coração de alguém e, de alguma forma, essa inquietação começou no coração do Padre Rodrigo Bento. Então, nós queremos saber, Padre, como é que começou esse sonho do Reconecta? Como é que começou as coisas? Por que é Reconecta também o nome? Conta pra gente aí como que é essa história, mais ou menos. O fruto do Reconecta, ele é uma inquietação. É uma inquietação porque há 4 anos, quando eu cheguei no santuário, me foi designado aí o trabalho com a juventude. E é importante recordar que no ano de 2021, nós vivíamos o auge da pandemia. Era uma série de restrição, de proibições, de um cuidado extremo, né? Para que a gente pudesse, de alguma maneira, encontrar até mesmo uma solução para a Covid. E o jovem estava afastado, a imagem que o santuário tinha era de uma igreja que acolhia a muitos, mas ao mesmo tempo também não era quase como que um ponto de parada, né, para as pessoas ali, talvez para os jovens, né? Então a gente tinha essa dificuldade do esfriamento que a Covid trouxe, o distanciamento, não só físico entre as pessoas, mas até mesmo um distanciamento espiritual, né? O ser humano e a igreja, o ser humano e a sua relação com a fé. Então essa inquietação, Lipe, fez com que o padre ali se perguntasse como trabalhar com a juventude. O que fazer para atrair o jovem para a igreja? Eram perguntas que eu não tinha resposta, né? Para algumas eu acredito que eu ainda não tenho resposta, mas o trabalho, o serviço está aí acontecendo. Então, começou com uma inquietação. E eu conto agora como é que começou, às 3 horas da manhã, é já assim... Eu gostaria de saber como é que surgiu esse nome Reconecta, como é que Foi começou a criar realmente um forma, né? sonho, né? Foi realmente um sonho. Foi um sonho, acredito que é um sonho ainda, só que hoje mais pessoas estão integrando esse sonho, né? Ele começou no dia 23 de julho de 2021, às 3 horas da manhã, quando eu acordo, e eu não acordo de madrugada. Eu realmente tenho um sono pesado. Aí eu acordo e penso assim, eu tenho que fazer alguma iniciativa para atrair o jovem para a igreja, para que ele se sinta amado. Eu me senti amado, eu, padre, me sinto muito amado. Como é que os outros podem também se sentir amados por Jesus? Então, eu sei que às 3 horas eu dei um Google e comecei a procurar coisas que remetessem à alegria, porque eu imagino que o jovem precisa recuperar a alegria no seu sentido de vida. E aí me veio assim a inspiração. 3 horas da manhã. O jovem, ele está desconectado. Então ele precisa ser reconectado, né?
Porque tudo isso 3 horas da manhã. Conectado a gente é no batismo, desconectado a gente é quando peca, então a gente precisa ser reconectado. Reconecta, tá aí. E eu comecei a escrever e mandei essa mensagem para 2 doidas, 3:30 da manhã. Eu falei, que tal a gente fazer um evento para chamar o jovem e depois que chamar ele, a gente começa aí um trabalho ou reinicia um trabalho de grupo de jovens. Vamos fazer um retiro chamado Reconecta. E ele podia ter pregações, ele poderia ter hambúrguer, porque é o alimento que o jovem gosta de comer. Importante, Muito né? importante. Né? Então você vai para um Muito retiro, bom. você quer comer também, né? Só que tem que oferecer o conteúdo jovem. Então tem que ser uma coisa rápida. Por que rápida, padre? Porque hoje tu entra numa rede social e os 2, 3 primeiros segundos do story, se não te agrada, tu passa. Tu não curte, tu não comenta, tu não compartilha, né? Eu falei, então, o retiro tem que ter essa pegada. Tá tudo muito frio, então tem que ser rápido, tem que ser uma coisa instantânea, mas profunda, intensa. Isso tudo eu escrevi numa mensagem e falei, tem que terminar com alegria. Depois que encontrou Cristo, a nossa vida precisa ser transformada. E aí eu falei, que tal fazer aquela festa das cores? Porque aquele colorido imprime em nós a externalidade daquilo que eu vivi interno no dia. Eu vivi qual a experiência interna? A alegria de Cristo. E eu quero expandir isso para que o mundo veja, né? E daí eu mandei para essas duas abençoadas, doidas, que sonharam tão alto quanto o padre e abraçaram, né? Ruby e Sara. Aí mandei a mensagem para elas. Eu fiquei triste porque elas não me responderam 3:30 da manhã. Mas eu li na hora. É, então aí começou assim com esse sentido de reconectar o coração do jovem ao coração de Cristo. Show de bola. E as duas doidas, quer dizer, Ruby e Sara, como é que foi essa mensagem aí? Provavelmente vocês viram quando acordaram. Como é que foi Eu receber li essa de mensagem? madrugada e até falei com o Maico, eu lembro. Eu disse, Maico, acho que o padre mandou enganado essa mensagem pra mim. Amanhã de manhã eu vou mandar uma mensagem pra ele dizendo que eu acho que ele mandou enganado. Mas enfim, quando eu vi, é uma loucura mesmo, uma loucura de amor por Jesus, né? E realmente era uma coisa que eu até sentia falta no santuário. Que o grupo de jovens do santuário estava bem morto, para dizer a verdade, né? Quase a gente não via jovens. Jovem na igreja ali não tinha, né? É uma coisa que eu percebi. Mesmo sendo coordenadora, na época não era ainda, né? Mas catequista de crisma, né? Eu observei que depois que eles saíam da crisma, não tinham para onde eles irem. E que é uma realidade da nossa igreja, né? Muitas realidades paroquiais enfrentam isso, né? O que oferecer para o jovem? Como fazer com que ele permaneça, persevere na caminhada de paróquia, né? Isso que a gente já vê é um trabalho muito forte da catequese de crisma do santuário, do encaminhamento desses jovens para um trabalho posterior. A gente teve, né, experiências em tocar em retiros de crisma, que é um dos retiros mais difíceis de trabalhar com jovem, porque muito jovem vai para lá, né, obrigado, forçado, e trabalhar de uma forma bem gostosa, de uma forma leve. E a gente sabe que é o desafio de muitas paróquias aí pelo Brasil, né? Sabe, Lipe, uma curiosidade sobre essa mensagem das 3 da manhã? Quando a gente viu pela manhã, até comentamos depois entre nós, eu incentivei o padre, porém, nós não fomos as 2 primeiras pessoas a serem chamadas, né? Nós fomos as 2 primeiras pessoas a serem enviada a mensagem. Acreditou em nós e colocou ali. Mas a gente tinha tanta demanda de serviço dentro do santuário que ele não pensou no nosso nome para estar com ele nisso. E ele chamou várias pessoas, não foi, Mal padre? sabia que vocês teriam muito mais demanda depois, né? Também, né? Isso é só um detalhe, né? E é interessante porque eu fiz o convite para 5 casais para abraçarem comigo, né? E de cada casal eu ouvi ali uma justificativa. Não consigo, padre, a gente tá com outro plano e tudo mais. E quando eu ouvi o 5º casal me dando a devolutiva que não poderiam me ajudar, eu estava na casa dos meus pais, eu estava jantando, era um domingo à noite, e eu li a mensagem assim, a comida eu já não conseguia mais jantar, porque o desânimo ele foi tão grande, porque eu fui pro quarto, chorei, fui lá dar uma choradinha, e falei assim, Jesus, ninguém quer me ajudar? Eu não sei o que fazer, porque... só que daí não era, de fato, para que talvez fosse essas pessoas, né? Foi quando, no dia 4 de agosto, dia do padre, ou seja, 10 dias depois do sonho, eu falei assim, Ruby, Sara, vamos tomar um café.
Então, se você quer resolver as coisas na vida, eu digo assim, um café. Quando o padre convida para Ah. um café, É golpe. para que A Ruby veio, meu Deus, o padre chamou pro café assim. Amiga, é golpe. Alguma coisa vem. Cheguei lá, não deu outra. Na hora que ele fez o convite, instantaneamente as duas olharam pra cara dele, mas eu achei que tu não ia convidar a gente. As duas. Mas a gente tava só esperando o convite. O Theo, inclusive, tinha falado assim, tá, mas a gente não tá nessa? Eu também quero? A gente não vai nessa? Que demais. E ele não tinha, o padre ainda não tinha cogitado a hipótese das duas doidas aceitarem. E dali pra frente... E por que não? Porque como estavam envolvidas na catequese e no crisma, eu pensei, não vou colocar mais trabalho, mais função, sobrecarregar, né? Mas as duas, então, abraçaram, junto também com outros 3 jovens, né? A Isa, a Vicky e o Vinícius, né? Então, ali foi o start de tudo para a gente poder organizar em 1 mês e meio. Show. Depois que o padre sonhou, chamou as amigas ali, né? Aquelas que aceitaram e tal. Também precisava de alguma coisa, né, padre? Para fazer esse retiro acontecer. Precisava de uma música, né? Uma música de qualidade, músicos, né, católicos e bem fervorosos para fazer a coisa acontecer. Então, como é que chegou no Marcas? Quero saber, Thalita e Hernando. Como é que chegou no Marcas aí? Como é que o Reconecta chegou na vida de vocês? Ô, Nando, antes de tu falar, eu vou dizer assim, como é que o padre... A Thalita vai derrubar tudo. A gente tá emocionado, gente, que a gente sempre está num estúdio, né? Como é que o padre não chegou no Marcas? Vamos mudar a pergunta daí. Porque o padre não chegou no Marcas de primeira, né? Não, a gente... Na verdade, ele tinha um outro ministério que estava escalado para esse primeiro Reconecta, né? E parece que houve um problema, eles não iam conseguir estar no evento. E como a gente já estava fazendo as missas jovens e começou a ter essa sintonia com o Padre Rodrigo, ele nos fez o convite. Nós já tínhamos um outro evento à noite e a gente falou, padre, não vai dar para nós. Mas ele insistiu tanto, que você já conhece como é que funciona. Sim, com certeza. Chamou pro café? A gente não teve como dizer não. Daí a gente, bom, padre, nós vamos dar um jeito. Mas assim, nós vamos ter que sair cedo. Daí, a gente não participou da Festa das Cores. A gente nunca participa, na verdade, porque a gente tem que desmontar equipamento, né? E a tinta mancha os instrumentos. Então, a gente acabou o Reconecta, a gente desmontou as coisas e foi para uma outra missão ainda. Então, foi ali que... Era para ser, né, padre? Acho que não era é para coincidência, ser, né? Era para ser. A providência de Deus, ela não testa, mas ela aprova. Porque nos últimos 10 dias ali, eu fiquei sabendo que estávamos sem ministério. E agora? Quem poderá me ajudar? Não, e foi muito engraçado que a gente foi com aquela preocupação de, talvez não vá a banda toda, talvez vá só um teclado e voz, alguma coisa mais simples. Aí o padre ainda falou, não, tudo bem, a gente faz esse momento mais contemplativo, porque a Festa das Cores vai ter explosão. E a gente foi com essa mentalidade, vamos fazer algo mais tranquilo. No fim das contas, fomos com a banda completa, conseguimos levar todo mundo, mas a gente foi com a cabeça de que ia ser algo mais tranquilo, porque a gente não conhecia todo o escopo do projeto, e que depois eles iam, né, se matar lá na Festa das Cores. E aí, de repente, ele já faz um momento de oração com o time que está trabalhando ali, com a música Voo para o Alvo. E ali a gente já começou a ferver, de repente os jovens chegaram, a gente já começou na animação explodindo, e já foi aquela coisa louca que a gente não imaginava, e que no final foi maravilhoso, né? E nunca mais parou. Nunca mais parou. Legal, e antes da gente chegar, assim, de como foi o primeiro Reconecta, eu queria saber, principalmente pro padre, a Rubiana e a Sara, como que foi essa preparação, porque vocês tiveram pouquíssimo tempo, né? Foi menos de 2 meses, se eu não me engano. Como é que foi essa preparação? E como é que teve que correr atrás de decoração? A Sara sempre metida na decoração, lá puxou um fio daqui, um fio dali, né? Aquela coisa. Né, padre? Até uma vez eu lembro que o padre chegou pra mim e falou, né? O que me chamou a atenção na Sara é que ela ficava lá. Ela tava num lado, depois ela tava no outro, ela tava na igreja, né? E aí, como é que foi essa preparação? Conta pra gente. Foi loucura. Porque não Foi era só intenso fazer. também, né? O desafio não era fazer, acontecer em 1 mês e meio. Isso não foi desafiante. O desafiante foi fazer com que 3 jovens aderissem a isso, fizessem acontecer junto com a gente. Esse foi o desafio, pegar os 3, alinhar tudo, porque isso tudo aconteceu ali dia 4, dia 5 nós fomos apresentados como madrinhas para os 3. E dali pra frente a gente tinha que montar cronograma. E era pressão em cima dos 3. E nós 2 fazendo pressão, e nós 2 já combinando tudo e metendo pressão em cima dos 3. Quando os 3 paravam, a gente tinha que ir tocando. Vamos. Empurra, vamos, e puxava. Ninguém pode parar. E foi. Só que, no meio de tudo isso, a gente tem a provisão, né? E Deus foi nos apresentando pastorais que estavam, assim, adormecidas, de certa forma, por causa da pandemia. E a fome e o desejo de participar e ajudar foi algo inimaginável.
todo mundo, a paróquia inteira acreditou no projeto, pegou junto, e de um sonho, que vieram 2 maluquinhas, e vieram 3 jovens que aderiram e acreditaram, uma paróquia inteira, o santuário inteiro foi movimentado. Todo mundo aderiu. Foi lindo de ver o movimento que foi criado a partir dali. E tá aí, né? 4 anos, santuário jovem cada vez maior. Graças a Deus, muitas almas para Jesus. Reconecta, graças a Deus, um ano após o outro, assim, tem dobrado o público, né? O povo que está vindo buscar, não só jovens há mais anos, né, padre? Jovens com uma juventude Uma acumulada. juventude acumulada. Na época era o padre Anísio o pároco, né? Então eu me recordo que ele escreveu num caderno, né? É importante, é vital a sua ajuda para a permanência do jovem na igreja. E deixou lá na livraria pedindo para que o pessoal de alguma maneira pudesse contribuir financeiramente para a gente poder É a custear. providência divina, né? E de fato, a primeira edição do Reconecta, a gente não cobrou nada porque a gente entendia que mais do que algum custo, nós estávamos investindo. Né? Se nós não tínhamos jovens, eu precisava criar uma situação onde o jovem, no seu coração, estava decidido a querer participar. Então não podia cobrar. Né? E eu sei que daí com aquele caderno a gente conseguiu arrecadar um valor e esse valor serviu para poder custear. Né? E é interessante também recordar que os jovens eles tiveram então 35 dias para poder organizar isso, né, Rubissara? E ao mesmo tempo que pensavam a organização, nós tínhamos que pensar como fazer com que o jovem viesse. Tudo bem, era de graça, mas é aquilo que o padre falou, nós estávamos vivendo um esfriamento espiritual. Ninguém queria saber de igreja, não ninguém, mas pelo menos a maioria não queria saber, né? E a providência de Deus, ela foi aí capacitando, né? A frase que vocês gostam que a maioria também, deles né? perguntava, vai ter o que comer? Aí quando a gente falava de hambúrguer, mas vai quanto? Eu falei, não vai ter valor. De graça? Sim. E o que eu acho Então, interessante isso conquistou falar eles, né? com relação à movimentação que o Reconecta trouxe para a nossa cidade. Porque a pandemia fez com que os jovens esfriassem e para qualquer processo. Quando você tem que dar um primeiro passo, o primeiro que vai sempre é mais difícil. E aí o Reconecta fez essa quebra de gelo para que o jovem fosse para a igreja. Foi feita toda uma movimentação, a gente conseguiu reaquecer a juventude, onde outras paróquias começaram a se reaquecer também. E foi onde a gente viu uma movimentação aqui em Joinville dos jovens voltando a mostrar a cara, sabe? Então, eu digo que além de simplesmente fazer um evento para ajudar a nossa Casa do Coração, foi um exemplo que motivou jovens em outros lugares, em outras paróquias também. Isso foi muito interessante. Ver essa bolha se quebrando novamente, o jovem indo para a rua, nos alegra muito, porque a gente tem muito tempo de caminhada, a gente pegou eventos da juventude com 3.000, 4.000 jovens, e de repente você vê a juventude se fechando, se guardando dentro de casa, e agora eles voltando vamos ser protagonistas de novo, sabe? É o jovem aparecendo na rua. Eu acho que o grande nome, né, o grande reconectar-se não aconteceu só no nome, assim, porque a gente, às vezes, né, na nossa empolgação de jovem ou na igreja e tal, a gente vamos dar um nome pro retiro, daí, que nem os grupos de jovens, né, geralmente, antigamente, se chamavam Jovens Unidos de alguma coisa, né, a maioria dos grupos de jovens são Jovens Unidos de alguma coisa, e aí a gente vem com um nome novo, traz uma identidade nova e não fica só no nome, né, traz também na experiência, as pessoas puderam se reconectar, porque foram desconectadas num período de pandemia, mas depois, né, de mais ou menos um ano e pouquinho, puderam ter a experiência de reconectar-se com Jesus, né? Sim, e até partilhando um pouco, né, que o nosso ministério já tem alguns anos aí, né, a gente já não é mais tão jovem, mas a gente passou a nossa juventude se dedicando, né, à diocese num todo, né, a gente não se identificou muito com os deonianos, tanto que hoje eu tenho orgulho de carregar aí, ó, isso aqui é do Padre Rodrigo, né? Faz um corte pro Instagram. Tem, né? Ó, Juventude Deoniana, posta lá. Juventude Deoniana aí, ó. Mas eu lembro, assim, quando a gente, muitos grupos de jovens que a gente tocava, né? Que a gente começou alimentando muita célula de grupo de jovens. E até eu lembro de um episódio que o Felipe até tava com o grupo dele numa lanchonete lá, comendo pastel. E eu quando eu tava, por um acaso, eu tava ali com a minha família. E eu escutei um rapaz falando, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, pede o que tu quiser aí, depois nós rachamos e tal. Daí até, não sei se o Felipe sabe, mas aí eu fui lá no caixa lá e falei, ó, a conta daquela mesa passa ali que eu vou acertar. A gente deixou a conta acertada e deixou um papelzinho lá, Deus capacita os escolhidos. Então, a gente não falou que era do Marcas, nada, né? Então, é um negócio que a gente, desde sempre, olhou muito pelo jovem e em vários movimentos, de certa forma, até anônima. Agora estou me revelando aqui, né? Mas
Às vezes esse trabalho é muito importante, sabe? E tem que ter esse olhar, né? E acho que a gente se identificou muito com o santuário já, desde o trabalho do Padre Anísio, e a gente ficou muito preocupado quando ele saiu. Disse, agora quem que vem vai acabar com a missa jovem, né? A gente ficou muito preocupado. E graças a Deus veio o Padre Rodrigo, que é na mesma tocada e até tem a cara mais jovem e trabalhou ainda mais ainda com a juventude, né? Então, foi muito, muito certeiro, assim. E um outro ponto muito legal, assim, de trabalhar, e eu acho que essa sintonia do Padre Rodrigo também com o Padre Tito aqui com a gente, e eu acho que é sempre bom a gente frisar, tanto na Missa Jovem quanto no Reconecta. Eu acho que o intuito desses projetos, eu sei que houve uma movimentação muito grande da diocese, muitos jovens de outras paróquias vêm até aqui, mas acho que o padre pode reforçar isso e fica como um registro aqui para as outras paróquias de que esse projeto ele tem o intuito de reconectar o jovem com a igreja e fazer com que ele seja protagonista não somente no santuário, mas também na sua paróquia, no seu movimento, na sua identidade, né? Então acho que isso foi muito importante do Reconecta e é o que a gente tem buscado fazer na Missa Jovem, é mostrar para o jovem que eles têm poder na mão, que é a cara jovem, que é a vontade que eles têm de ser felizes, animados, criativos, para que eles possam levar essa energia para sua paróquia, né? É poder levar adiante, não ficar só preso ali no santuário. Sentem vergonha de ser católico, né? Levar a cruz deoniana, levar a Maria, falar e ser católico onde tu estiver, na escola, no trabalho, no estágio, onde você estiver. Então, tirar se despir dessa vergonha e o jovem poder dar a cara a tapa, sim, eu sou católico, né? Tantas outras denominações, religiões, tem tanto orgulho de mostrar e falar. E por que nós não? Por que a gente, um povo tão grande... E tirar essas panelinhas. Exato. Porque é o meu grupo dessa paróquia, não conversa com o meu grupo dessa paróquia. E, infelizmente, é uma realidade que acontece. E não só na Diocese de Joinville, mas em várias outras dioceses. E o que a gente tem de desejo é isso, é quebrar essas barreiras e unir a juventude católica. Unidade. É trabalhar com a unidade. Essa é a palavra. Onde tiver ser humano vai ter, infelizmente, as suas dificuldades. Uma das notas do credo é que a igreja ela é católica, ela é apostólica, ela é santa e ela é una. Né? Então é um desafio, foi na era apostólica, foi durante toda a história da igreja e continua sendo, de nós unirmos forças. Né? A gente sabe o quanto a união de forças, veja, o Reconecta não tem nada a ver com o Padre Rodrigo, porque isso aqui pode ficar, o Padre Rodrigo vai passar, a Sara vai passar, Felipe, Hernando, Marcas, mas o projeto pode talvez até vir com outro nome. É muito importante destacar que o Reconecta ele foi sensível a um momento da história do santuário. Né? Exato. Sensível em perceber que precisava trazer o jovem. O Reconecta, naquele ano, naquela circunstância, com aquelas pessoas, deu certo. Tá, mas e depois, Padre Rodrigo? O senhor, né, vai sair, os padres acontecem um rodízio, né, normal, não vai ficar ali a vida toda, tal. A não ser o Padre Augusto, que está enterrado lá, né? Esse não saiu, né? Já está um século lá. Esse fica. Mas e aí? O projeto, a evangelização precisa acontecer, talvez virá com uma outra roupagem, talvez virão outras pessoas. O grande objetivo o coração do jovem precisa ser reconectado. O coração do ser humano ele já nasceu com a capacidade de se reconectar. Né? Ah, mas padre, a gente não é conectado? A gente pelo batismo nós somos conectados. O problema é o pecado original que a gente herda, né? E a consequência que isso gera. A gente sabe quantos corações hoje que estão com vícios, tantos corações que estão quebrantados. E é para esse coração que a gente quer que o Reconecta traga uma mensagem de amor, de esperança e fazer com que a religião católica seja, no coração do jovem, uma realidade convicta, né? Eu sou católico e não vou ter vergonha de professar a minha fé. Não preciso também entrar num embate, né? O que a gente sabe que hoje tem muito esse embate religioso e tudo mais, tal, né? Mas que a gente possa professar a nossa fé com adesão, com amor. É isso que os santos fizeram ao longo dos 2000 anos, né? E chegou a nossa vez agora de mostrar a santidade, de querer exalar a santidade, de buscar a santidade. E uma tocada, Felipe, que eu achei muito legal do Reconecta em si, que atraiu o nosso coração como Ministério de Músicas também, porque o Marcas da Promessa, ele se afiliou a uma única identidade. A gente sempre teve essa vontade de unir os movimentos, unir Emaús, RCC, Pastoral da Juventude, unir a juventude para trabalhar em prol da igreja. Então, essa sempre foi a nossa vontade, sempre foi o nosso sonho. E o Reconecta também teve esse perfil de abordar e acolher o jovem.
Não importa de onde ele é, não importa como ele está, acolher o jovem. E essa geração, depois do pós-pandemia, a gente percebeu que o jovem, além de estar tímido, estar frio, cada vez mais, como que eu posso dizer, sem acreditar em si mesmo, sem acreditar na coragem e na energia que o jovem tem. E a gente começou a ver, antes da pandemia, a gente via jovem dando a cara para bater na porta, de porta em porta para evangelizar, sair com um trio elétrico, com a galera dançando, pulando para a cidade inteira ver. E, de repente, no pós-pandemia, você vê jovens com uma taxa de ansiedade muito grande, com vergonha de falar em público, com vergonha de se relacionar com pessoas da mesma idade, totalmente introspectivos. Então, é fazer com que esses jovens possam ser acolhidos, se sentirem amados e falarem, eu também posso ser protagonista, né? Eu também posso cantar, eu também posso tocar, eu também posso pregar. E a gente tem visto o movimento depois disso no Santuário Jovem, de muitas pessoas montando ministério de artes, montando novos pregadores e intercessores. E é isso o intuito, é fazer com que essa palavra a palavra de Deus seja propagada por outras pessoas, porque tudo isso aqui passa. Mas a palavra de Deus permanece, né? É legal, Thalita, isso, porque também, como eu tava no começo do Reconecta, me lembro muito, assim, né, que o Reconecta, ele não teve um estereótipo, né, não foi rotulado, não teve uma etiqueta do tipo de jovem, né, que precisava estar lá. Tanto que a dona Ladi, com seus 70 e poucos anos, também tava lá participando, mas eu lembro de a gente trazer muito perfis, assim, do cara que anda de skate, o cara que anda de roller, o cara que surfa, né, o cara que acredita que pode ser transformado por uma iniciativa, né, e essa iniciativa pode se chamar Reconecta. E eu lembro também, padre, que algo que chamou muita atenção foi o jeito da comunicação, assim, porque o padre Rodrigo entrou em 2021 no santuário, e ele já entrou como um padre jardineiro, tal, fazendo umas transições meio loucas e tal, pulando no jardim, chamando atenção. Eu lembro que o padre Anísio deu muita abertura pro santuário na comunicação, mas o padre Rodrigo, ele foi uma grande experiência também na comunicação, e eu lembro que o Reconecta chama muita atenção também a partir da comunicação. Eu queria que tu falasse, padre, como que foi essa comunicação pro Reconecta, também pro teu sacerdócio, mas principalmente pro Reconecta. O que atraiu, assim, será que a comunicação fez diferença, né, pra chamar o jovem? A comunicação, ela fez, faz e fará sempre a diferença, porque o Padre Anísio falava assim, a gente não precisa inventar a roda já está inventada, o que nós precisamos é torná-la mais atraente, ou seja, a pessoa precisa olhar para ela e dizer assim, eu quero conhecer, quero explorar mais aí esse objeto, né? Então, a evangelização a gente precisa torná-la atraente ao jovem, né? Como você vai comunicar para um público acadêmico, para um público idoso, é diferente de como você vai comunicar para o jovem. Eu gosto de dizer assim que a Igreja Católica ela está cheia de riquezas doutrinais. O desafio é como eu faço essa riqueza doutrinal atingir o coração do jovem. E aí entra a comunicação. A comunicação ela precisa ser explorada. E eu recordo que muitas das ideias que a gente teve logo ali no ano de 2021 era fruto de partilhas, conversas com o Padre Anísio na sacada lá da casa, ou quando a gente se permitia fazer ali um pequeno passeio, e nasceu o primeiro projeto que era os dons do Espírito Santo. Né? Os dons do Espírito Santo, falar sobre Espírito Santo, onde? Lá no Beto Carreiro. É verdade. O projeto mais... Aí começou a loucura, né? Ali começou. E eu lembro que lá no Beto Carreiro eu fui eu fui paramentado, eu estava de padre. E junto com outros 7 jovens, para simbolizar o quê? Os 7 dons do Espírito Santo. E a gente foi na Ilha do Pirata. E é legal comentar isso porque eu de padre, o único padre naquele dia no Beto Carreiro lá, certamente, ou pelo menos que estava paramentado, chega uma pessoa e diz assim, vamos tirar uma foto? Né? Vamos tirar uma foto. Daí ela perguntou assim pra mim, tu é que personagem aqui dentro? Como? Aí eu falei, tu é padre aqui, né? Eu falei, não, eu não sou um personagem, eu sou de verdade, padre na vida real também. Ela achou que eu era um personagem da Ilha dos Piratas, né? Então, pra dizer o quê? Meu Deus, mas o que um padre tá fazendo aqui? Pode... Beto Carreiro, um parque de diversão, falar sobre evangelho, falar sobre as riquezas da igreja, sim, a gente fez a primeira grande série ali, e no segundo ano, então, aí uma grande realização, uma baita série de grande reconhecimento, e aqui o Felipe ajudou a sonhar, né, ajudou a dar olhos para uma realidade bonita da nossa igreja, que são as promessas do coração. Para quem não sabe, era o Felipe que estava por detrás da câmera. Talvez uma coisa é ver o Padre Rodrigo, é ver os padres ali falando, apresentando conteúdo, mas eu digo assim, a mágica, a edição,
a captação dessa cena, desse ângulo, o feeling de perceber, de sentir isso, tá no profissional atrás da câmera. Que, na maioria das vezes, nunca é visto. E talvez até nem valorizado dentro da igreja. E que bom que a gente está conseguindo ver que isso tem mudado. Né? Então, sim, Felipe, a comunicação, ela é importante. Estou até que já sonhando com uma outra série já. Aqui já. Bora pra cima. E enquanto as séries vão sendo geradas e sonhadas, literalmente, no coração Logo, do logo padre... vai ter um café, né, Felipe? Meu, esse café Felipe, vamos tomar um café? E enquanto isso é sonhado e gerado, eu queria saber da Ruby e da Sara também, como é que foi, assim, vocês fizeram uns vídeos iniciais para chamar a galera pro Reconecta, como é que foi os perrengues, assim, teve vidro quebrado, que história é essa, Sara? Conta pra gente. Então, como chamar essa galera, né? Como é que a gente ia fazer o vídeo para poder chamar? Mandei mensagem para alguns, hein? Alguns pamonhas que não tinham coragem. Não queriam Não, se só expor. os mais corajosos que toparam. Talvez você vai perguntar assim, né? Que tá vendo agora, nossa, mas ela falou pamonha, né? É porque Felipe, é um lembra? apelido carinhoso, né? Pros nossos, não só jovens, né? Adultos também, né? Pamonha é quando a gente aí pisa na bola, mas a gente sabe que tem a oportunidade de se reconciliar sempre. Então, pamonha é um apelido, é um rótulo carinhoso, amoroso, Aham. cuidadoso. Exato. Mas que essa é a verdade, são Né? bem pamonha, São, né? são pamonha. gente São também. pamonha, é. A gente também dá Olha. uma dormida de vez em quando no Aí ponto, tivemos né, que Rubi? meio que, né, vai ter comida, vamos levar bolo, o Levamos, padre vai a gente- completar, né, 9 meses, meses. 8 Ah, meses vai de ter comida sacerdócio. depois, vai. A vai. Rubi era a pessoa da comida, A você pessoa- percebeu, né? Eu até tentei levar uma mesa, achei que ia caber no carro, falei, Sara, não se preocupa, a mesa vai ter. Aí depois fiquei pensando, não vai entrar no carro. Não. Mas enfim, a pamonha maior era eu. Era você. E aí convencemos alguns, né? Mandei mensagem para alguns catequistas, falei, olha, eu preciso dos melhores, os jovens top de linha que sejam corajosos, porque... Mas o que vai ser lá? Não sei. E a Infelizmente... gente foi. A gente foi, só na cara e na acreditou no coragem. sonho, embarcou no carro, enfiou um vidro de 2x2 dentro do carro, levou para a estação ferroviária. Chegamos na estação, aí arranja isso, arranja aquilo, pichamos o vidro, encostamos na árvore e veio o vento e estourou o vidro. A gente viu um sacerdote roxo, aquilo avermelhou, nervoso. Quem foi o pamonha que deixou o vidro assim, mal escorado? Onde que eu vou encontrar outro vidro? Onde nós vamos achar outro vidro? Que nós íamos quebrar o vidro, né? A ideia era quebrar o vidro num momento O específico, vidro né? quebrou. E o vidro É, quebrou. Quebrou, antes. sem a gente filmar. Mas aí fomos atrás, conseguimos outro vidro na hora ali e tal. Ele foi atrás, conseguiu no santuário mais um vidro grandão lá. Eu e peguei deu... um vidro lá da casa paroquial. Foi, deu tudo certo, temperado. janela. Detalhes. O fim justifica os meios, né, padre? E deu tudo certo. Mas assim, tudo era... A gente não tinha material, não tinha dinheiro, não tinha verba, tinha um sonho. Um sonho e gente doida para poder realizar, né? E a gente corria atrás do sonho. A gente faz isso até hoje, né, padre? O senhor idealiza alguma coisa e a gente se põe a serviço, né? Graças a Deus. Viu só? O café, ele frutuoso. ele tá rendendo ainda. Tá Tá. rendendo. É Frutos. frutuoso. E foi assim, e daí fizemos uma chamada linda, você estava lá, né? Eu lembro de cada detalhe, a gente conversando com eles, combinando. Não podia errar a pedrada no vidro do desconectado, não podia errar, era uma vez. A gente tem vídeo disso, né? A torcida Era para uma que ela pedra e um sonho. uma pedra e um sonho e um vidro. Literal. Né, Rubi? Mas foi bem legal, olha, ficou um vídeo top. E no final, claro, com a festa das cores, né? Com a contagem regressiva, todo mundo verde, amarelo. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu lembro também que a gente comprou umas cores lá na hora, né? Pra fazer o convite. E aí as cores não deram muito certo, né? Saíram meio sem cor. Daí vamos gravar mais uma vez. É verdade, tinha isso aí Eu também, saí né? É tanta correndo coisa. atrás daquelas as fumaças de chá de revelação rosa e azul. Foi o que tinha. Comprei o que tinha na loja e levei. Foi o que deu. Rapamos Na verdade, a gente loja. se divertiu Aham. tanto que fomos os primeiros a viver o Reconecta Foi, já, né? foi, A explosão de ali. cores já começou ali. Sonhando ali. Foi verdade. Mas legal que dali Foi muito já, divertido. já foi o start para vocês transparecerem e levarem isso pro Reconecta, né? Então isso é que é legal. Foi. Né? Não, vocês viveram, beberam para poder também levar pro jovem depois. Exatamente. Exatamente. Ô, Felipe, agora eu que vou te entrevistar. Tu lembra como é que a gente escolheu a música tema do primeiro Reconecta? Lembro, tem imagens, solta as imagens aí depois. Dale! Coloque! Ah, mais que vencedor! Vai! 3, 2, 1, vai! Ei, já era? Alô, aqui! Ah, o Alok tá aqui com nós!
Lembro. A gente tava na casa paroquial um dia lá e o padre, ele nunca chama pra um café, vocês sabem, né? Vocês entenderam isso já, né? Sabemos, assim. Ele falou, não quer vir aqui em casa, comer um lanche e tal, alguma coisa? Quando eu sento lá, vamos falar sobre Reconecta. Né? E começamos a pensar e tal. E aí, eu acho que, não sei se foi no carro, ou indo pra lá, ou na casa paroquial, que a gente ouviu a música do padre Reginaldo Manzotti, né? Que tava em alta e tal. Não, a gente colocou no YouTube, na televisão. Ah, no YouTube. É verdade. Daí tu falou assim, ó, veja essa música aqui. Isso. Daí eu comecei, ele ficou, ó, aí tu ficou falando assim, ó, imagina essa música aqui, e daí nesse momento aqui do voo para o voo, aí a galera toda solta a tinta em pó e tudo, e lembra que daí tu falou assim, não, mas tu tem que sentir o clima. Tu pegou, apagou a luz da casa paroquial, deixou escuro só a televisão tocando ali no caso, assim, vai, dança ali. Aí eu digo que lá dançar. Aí é as cenas que vão aparecer agora, do padre de óculos, no escuro, dentro da casa paroquial, dançando voo para o alvo. É a primeira cena do Reconecta. Eu tinha que sentir a música, porque se arrepiasse, É isso. aí tinha valido. sentir a Arrepiou, explosão, né? valeu. Tem que ser intenso. É isso aí. A gente sentiu que era aquele o caminho e depois a gente só colocou em prática. É verdade. E aí chegou, né, o primeiro dia do Reconecta, o primeiro retiro e tal, a primeira edição. Como é que tava aí? Como é que foi? Foi muita gente? Participou? Os jovens apareceram? Aderiram à ideia, padre Rubi? Aderiram à ideia. Nós tínhamos um limite de 100 pessoas, pela capacidade, né? 100 pessoas. 100 pessoas mais 35 seres humanos, né? A gente extrapolou assim, né? A gente Bem Acho que extrapolou. tinha aquela questão da quantidade de pessoas, né? Limitação ali, né? Exatamente. No Sim. auditório Ainda ainda, por conta da pandemia, né? Tinha Exato. também umas liberações que o padre Mas fazia de assim, última hora. você sabe que no credenciamento tinha a camiseta, eles receberam a camiseta e uma máscara. Que a Dinda ficou costurando a noite inteira, aí sem máscaras. A máscara. Essa Do camiseta que Reconecta. você está usando aí Essa é do primeiro primeira Reconecta, edição, né? né? Sempre o reconectado ele vem para o retiro e ele recebe. Então, uma camiseta branca, para fazer sentido também para o momento final ali da explosão de cores, Isso. né? E esse ano também Reconecta, e o Felipe que está aqui, que sempre é o responsável por fazer as artes do Reconecta. Eu trouxe uma aqui, ó, para vocês verem, a gente foi evoluindo com o passar do tempo. Aí, a pergunta é pós-Reconecta, e daí vai ter o quê? Então, no mês de março de 2022, nós estávamos na quaresma, e o roxo é por conta que simboliza o período litúrgico da quaresma, né? Aí a gente desenvolveu essa daqui, Reconecta, ó, quase é parecido, né? É a mesma marca, só a gente colocou a cor do período litúrgico. Lembra que a gente queria fazer uma camiseta por mês? Lembro. Uma de cada cor. Tons pastéis. Enfim, a gente já teve cada ideia, né? Mas essa daqui aderiu bastante, porque daí o pessoal acabou também comprando e assim virou um lugar assim gostoso de querer estar, né? E por que hoje a gente não faz mais Reconecta? Que não tem espaço. Aquele Reconecta Worship, lembra? Sim, com certeza. Que foi o muito passo forte seguinte, né? Todo mês nós tínhamos um Reconecta. Nós fazíamos um mini Reconecta todo mês, porque nós tínhamos que continuar. Se eram 100 jovens, 135, todo mês a gente tinha que chamar mais. E como fazer? Como fazer essa adesão, né? Fazer isso ficar forte, fidelizar esses jovens dentro da igreja, porque uma coisa é um retiro. E o depois? E o pós? Aí fizemos um encontrão, lembra, padre? O primeiro Reconecta foi um encontrão. Aí o padre Anísio chegou, olhou aquilo. Na escada ele já disse, nós temos que fazer isso aí todo mês. Todo mês a gente vai ter que fazer isso aí. E o encontrão você veio nele pregar, lembra, Felipe? Sim. No encontrão foi em novembro. Aí o Reconecta foi em setembro. Isso. E é interessante que ele tem uma data específica, primeiro final de semana da primavera. Porque a gente acredita que o ser humano passa por esse período de dormência, de sonolência na fé. E a gente quer que ele desperte, a gente quer que ele aflore, que ele possa viver uma vida nova, né? E a primavera traz muito isso. Então, depois ficou aquela pergunta, e agora? O Reconecta era uma maneira de a gente chamar o jovem e dizer, opa, tem algo para o jovem aqui no santuário. E por isso que depois a gente desenvolveu, então, aí uma nova identidade visual para o grupo de jovens chamado Santuário Jovem, que existe desde o ano 2000. E de tempo em tempo ele foi se readequando, ele foi se também revendo, né? E agora a gente está nessa fase do Santuário Jovem aí pós-pandemia. Só que o grande objetivo do Reconecta não era ele perdurar no sentido de acontecer várias edições. Era para a gente poder iniciar um trabalho com a juventude. E o que aconteceu? A galera queria. Queriam mais, né? Queriam Toda mais. vez, o primeiro dia que teve, ele já falava na saída, queria mais.
Não queria ir embora. Na verdade, eles não queriam ir embora, né? Aí começa o Como até quê? hoje é, né? Tirar a cadeira do auditório. A saga de tirar as cadeiras do auditório. Cansa já só de pensar, de tirar aquelas 250 cadeiras, botar 250 cadeiras. Tira a cadeira, põe cadeira, apaga a luz, cria todo o ambiente, um tema para cada mês. E é aquela loucura toda. Lembra do caixote que tinha Reconecta, que era com aqueles pallets, Aham. as letras fixadas ali, a primeira. Nosso né? primeiro... Então, até mesmo a decoração, até mesmo o entendimento da comunicação visual, a gente foi entendendo que era possível aprimorar e a gente foi E aprimorando. mesmo na simplicidade, com pouquíssimo dinheiro, né? É, Não faltou Mas é nada importante, e né? sempre nós demos o melhor, né? sim. Você Juventude falou uma palavra importante. Na simplicidade, Deus se faz. Deus se agiu. mostra. Né? E o grande risco é muitas vezes a gente ver que o evento o retiro deixou de ser retiro e se tornou evento. Uhum. Aí o propósito que ele foi feito, que é reconectar, talvez não reconecta. É uma linha muito tênue, né? Tênue, padre? né? Porque daí a gente vive um evento Uhum. social. Sim. Mas o grande objetivo dele ter nascido no coração de Jesus, do coração de Jesus, era reconectar almas. Então, que não se perca. Esse, mas tantos outros movimentos lindíssimos, belíssimos, que tem levantado na nossa igreja. O objetivo final tem que ser águas mais profundas, nunca rasas. E a gente tem que sempre ter cuidado pra gente não cair nisso, né? E E esse até pós? eu partilhava com a Thalita, né? Do Reconecta, o objetivo dele é reconectar aqueles que estão desconectados, né? E às vezes a gente, vai evoluindo nas edições e ficam, às vezes, as mesmas pessoas vindo pro Reconecta, eles esperam algo mais. Mas às vezes aqueles que já fizeram 2, 3 edições, talvez não vão dizer, é mais do mesmo, né? Mas na verdade, talvez o público não é eles mais, né? Talvez eles tenham que se reconectar e procurar algo dentro da igreja para fazer, né? Então, o Reconecta sempre tem que visar naqueles que estão desconectados. Aí acho que esse é o grande objetivo, né? E para mim, eu acho que das 4 estações, acho que foi o terceiro, acho, né? Ou o segundo, não lembro. Foi o segundo. Para mim foi uma das melhores edições, assim, porque o trabalho que deu da decoração, de mudar as estações quando saía, e também acho que foi um dos últimos que a gente fez no auditório, porque teve uma hora que a gente começou a fazer uma animação, porque aquele auditório começou a pular de um jeito. Vibrava. Eu falei, cara, para Vibrava. tudo, vamos rezar um pouco, Aham. porque vai demolir o treco. Tem um vídeo do padre, lembra da lanterna do Isso. celular, gente? Aquilo, eu lembro desse vídeo, vibrava. Eu só parei com os 2 pés, assim, sentindo a vibração da juventude. Disse, gente do céu, esse negócio vai cair. Daí a outra edição, eu acho que já foi lá embaixo, Já. né? E dessa vez vai ser... Sim, vai mas ser na igreja. das estações, assim, a gente tentou trabalhar com todos os sentidos com eles, né? A gente sempre pensa em algo a mais, né, pro outro ano. Ano passado foi algo de novo que superou. Esse ano, se Deus quiser, vai ser novamente, né? E aquilo que, complementando o que o Hernando disse, o tema de reconectar é de trazer o jovem para a igreja se encontrar com Deus. Esse jovem que já teve essa vivência do Reconecta, o intuito é motivar para que ele seja o protagonista, para que ele colabore, para que ele ajude. Não é ele que tem que estar na cadeira se abastecendo no Reconecta ou no ano seguinte. Bora Ele tem arregaçar que a estar manga. ali ajudando, servindo, sendo protagonista, né? Assim como o padre sempre sugeriu nas missas jovens, né? Que o público do santuário jovem seja aquele que recebe na casa do coração os jovens que vêm de fora. Porque eles são ali os que estão na casa, que estão se abastecendo sempre no grupo do santuário. Então, o intuito é que esse jovem seja o protagonista dessa vez, que não fique lá na primeira cadeira esperando tudo Exatamente. acontecer, mas que seja protagonista. Mas né? isso é algo bonito que nós temos no santuário. A juventude, ela está presente em todas as pastorais. É algo, sim, que desde o primeiro Reconecta a gente tem visto isso ser crescente. Graças a Deus tem que ser crescente, e é o que acontece, né? Dentro da catequese temos, liturgia temos, acolhida temos, até ministério. Tem ministros da Eucaristia, né? Que são jovens, a juventude está presente. E isso de 4 anos para cá, graças a Deus, a gente tem visto aumentar. E esperamos que continue. E esses que estão vindo beber, que venham beber sim, reabastecer, que tem esse primeiro impacto, esse primeiro amor, a paixão, mas que continue depois, precisa perseverar. Só vou corrigir uma fala minha aqui. A melhor edição do Reconecta é a próxima. Isso. E é legal falar em edição, Nando, porque o primeiro ele teve essa característica, então, de reconectar, de apresentar o grande amor de Jesus por nós. O segundo foi o da estação Isso. de cores, né? Então a gente estação da Fora. estação da... Meu Deus, as 4 estações. estações, isso. Então a gente trabalhou ali, a última estação foi primavera, né? Porque daí era explosão de Foi, cor, né? isso. Começou com o verão, aquele estilo praieiro, Kombi, prancha de surf e tudo. E lembrando aí o nosso litoral. Ping-pong, né? Ping-pong, é verdade. Kombi, prancha. Kombi, tudo Quantas isso ali. flores fizemos, né? Misericórdia. Aí depois a gente teve também uma outra ideia, foi o Reconecta
Beach, Foi. que a gente foi pra praia. Fomos pra praia. 2 anos, né? 2 anos a gente foi pra praia Foi fazer demais essa também. vivência do Reconecta lá. Foi incrível. Foi, né? Incrível. Pra gente também, como ministério, ter essa experiência de fazer esse evento na praia. Até um deles foi em conjunto com o aniversário de 15 anos do ministério. Pra gente foi muito especial, porque o ministério, o primeiro evento oficial do ministério foi na praia, foi na região de São Francisco. E pra gente foi muito especial ter o Reconecta, que foi o santuário, que foi um lugar onde a gente reforçou o nosso trabalho ministerial, unindo com o Reconecta, que foi um projeto que o nosso coração, assim, acolheu de forma muito forte, e juntando ali na praia todo aquele ambiente, poxa, foi muito É um presente, bacana. né? Vocês Presente, recordam vocês dos merecem. moradores lá Sim. da Praia de Paulas, né, que nos acolheu, como eles abraçaram, como eles se sentiram motivados? Mas o primeiro até não era pra ser, né? Era só pra gravar um vídeo, Era. lembra? A ideia era um vídeo chamada. Era até pra nós figurar ali que Isso. tava tocando. No final das contas, a gente resolveu tocar e daí aconteceu o que aconteceu, né? Daí praticamente virou um... Viram Chegou gente de fora que começou a assistir, gente de outras igrejas, né? Não só católicos, mas que começaram a chegar ali perto para assistir a gente tocar e o pessoal dançando e querendo entender o que tá acontecendo, a galera pulando. Foi incrível. E a gente ali louvando. E os moradores, a gente preocupado com o volume, né? Falei, meu Deus do céu, cheio de casa aqui perto, os caras vão mandar cortar o som. Pelo contrário, eles estavam ali felizes de estar com a gente. Foi muito Aderiram. gostoso, né? Depois de 2022, das estações aí, ano passado, a gente fez o Reconecta do Castelo Interior, fazendo com que todos pudessem entrar pelo castelo, e a gente teve ali uma fachada, uma representação de um castelo, querendo indicar isso, né? Que teologicamente, ou aquilo que diz Santa Teresa d'Ávila, nós somos portadores de um castelo. E quem mora no castelo? O rei. Né? O rei habita em nós, só que a gente precisa visitar todos esses cômodos para chegar no cômodo, no salão real, para poder encontrá-lo, né? O senhor percebe, padre? Primeiro foi reconectar, chamá-los pra Uhum. cá, pra dentro, né? Vir. Venha ao encontro do rei. Chamar atenção. A chamar. O segundo foi de fora, foi externo, foram as estações, é o que a natureza nos entrega, né? O terceiro foi dentro, foi introspectivo, foi trabalhar o que está lá dentro. Então, chamamos, mostramos o que tem do ambiente, trabalhamos o dentro, e agora resta o que vem em 2024. Não pode falar spoiler? Pode? O Nando Spoiler, tem pode? que cuidar. cuida. E poda Belisco ele. Nando aí, Thalita. Na hora que pode, o que pode não, o que não pode falar. Então, agora aguardem Reconecta 2024. O que será que vem por aí? Muitas surpresas. Agora eu que entrevisto o Padre Rodrigo. Padre Rodrigo, o que os jovens podem esperar do Reconecta desta próxima edição? Eles podem esperar um Reconecta de um jeito que você nunca viu. Essa frase, ela resume, né? Literalmente. Então só venha com o coração aberto para poder experimentar. Experimentar, não é um evento. Não. É uma experiência espiritual que você faz. Com o auxílio dos anjos, dos santos e da Virgem Maria. Bem, Ah, ele deu spoiler. O padre soltou um spoiler, quem entendeu, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Entendedores entenderão. E também, padre, assim, eu acho que o Reconecta, ele é muito conhecido pela Festa das Cores. Eu queria que tu falasse como que foi a experiência, assim, como que é, né? Pra quem nunca viveu o Reconecta, como que é a Festa das Cores? Qual que é esse momento? O que que o jovem pode viver nesse momento? O que que vocês vivem também, né? Não só o jovem. Bem, a Festa das Cores, ela tem o intuito de marcar aquilo que a gente vive interiormente. Né? É para ser uma expressão da alegria que primeiro nos visita na nossa intimidade. Então a gente quer externalizar, a gente quer que o mundo veja que quando nós estamos com Cristo, não tem como ser triste. Só que quando você está com Cristo, quando você está com Cristo, não tem como você imaginar que você não terá dificuldades. Você vai ter dificuldades, você vai ter provações. Os santos já nos anteciparam isso com as suas próprias vidas. E alguns ainda dizem, como a Madre Paulina falava, uma santa que é próxima a nós aqui, Santa Catarina, a Joinville, nunca, jamais desanimeis, mesmo que venham os ventos contrários. Ou seja, ela nunca disse, reza que nunca vai ter vento contrário. Faz penitência, sacrifício e jejum e a tua vida vai ser uma maravilha. Não. Então, as cores, o colorido que acontece e fecha aquela grande experiência de Deus naquele dia de retiro, é para dizer para o jovem que ele agora também possa incendiar a outros corações que vivem na tristeza, que vivem na escuridão, que vivem na depressão, que vivem nos vícios, no suicídio, que encontram na certeza de que tirar a vida é a melhor resposta.
Não, é possível reverter essa situação com a alegria de Cristo. Então, o festival de cores que acontece no final, ele talvez, se pudesse simbolizar, ele diz que é possível ser santo, é possível ter fé e ser feliz. E que no final de tudo, mesmo com todas as provações, as lutas, as dificuldades que todo cristão passa, não vale a pena, né? Vale a vida. Chegou no ponto aqui a informação de que está no final do nosso horário. Eu queria que a gente fizesse considerações finais, então, a partir daquilo que a gente conversou e reconecta, enfim. Quiserem falar alguma coisa, foi uma honra estar com vocês. Eu acredito que a minha consideração final, ela fica aqui um parênteses aberto. Para a gente, na verdade, não ter a pretensão de que esse evento, o Reconecta, ele seja algo que no nosso coração tem um prazo de validade. Porque é a experiência de Deus. Se a experiência de Deus é a vida eterna aqui já, né? Se é eternidade, ela não passa por um tempo cronológico, mas é o verdadeiro Kairos. Uhum. Então que a gente possa experimentar nesse evento o Kairos, mas experimentar em tantos outros eventos que a gente encontra na nossa diocese, na igreja, o verdadeiro Kairos, a verdadeira vida eterna aqui já antecipada. O Reconecta, ele foi e é um movimento sensível para esse tempo. E na tua igreja, na tua cidade, na tua paróquia, que você possa também permitir que o coração de Jesus sonhe, e sonhe alto para você realizar grandes obras. E se pôr a serviço, né? Eu acho que principalmente porque não adianta só ter a ideia e não ter mão de obra. Então, eu sempre costumo dizer para quem vai servir, para quem vai trabalhar num retiro, a gente às vezes se ilude achando que quando você vai servir, você não vai beber da graça, né? Eu queria tanto poder sentar lá e viver, eu queria vivenciar, e aqui eu tô agitada, todo mundo me vê muito correndo, aparece aqui, né? Aparece lá, faz isso, faz aquilo. Às vezes nem nas fotos, nem em vídeo, a gente não Normalmente aparece, a gente né? não aparece nas Sempre fotos. nos bastidores. Normalmente é assim que e funciona. rezando, muito rezando. Muita oração. Só que quando a gente se coloca a serviço, quando a gente se coloca a serviço do reino, da construção do reino, a gente só não se banha na graça, né? A gente, para levar isso para os outros, a gente é mergulhado, é uma imersão de graça. Então, estar a serviço precisa tirar esse estereótipo de que, eu queria estar lá sentado, bebendo. Não, você se coloca e você recebe de todas as formas, antes, durante e principalmente depois com os testemunhos que vêm. Realmente vale a vida, vale a vida. Então, se coloca a serviço mesmo, sabe? Mergulha de cabeça, acredita, conta com a providência divina e precisa acreditar. Tem que acreditar, reza e acredita e executa, faz acontecer, porque são muitas almas e vale muito, 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 muito pena. A minha intercessão, né, deste ano para o Reconecta 2024 é pedindo que Deus possa chegar àquelas ovelhas perdidas, né? Aquele jovem, aquela pessoa, não só o jovem, né? Pessoa de várias idades que vão sentir no coração o chamado de participar do Reconecta. Pessoas que talvez nem nós não podemos chegar até essa pessoa, mas de alguma forma vai chegar, seja pela comunicação, seja pelo convite de alguém, seja pelo envio do link. De alguma forma, Deus vai tocar o coração de várias ovelhas, eu sinto isso agora, ovelhas que estão ali perdidas nesse mundão aí, fazendo uma porção de coisas, mas que estão, como disse o padre, né? Não estão conectadas com Cristo, né? Estão se sentindo feridas, machucadas, pessoas até se sentindo traídas, né? Excluídas da nossa igreja, muitas vezes. E nós, dentro da igreja, que a gente está ali servindo, como disse a Sara, o padre também, as pessoas, a gente não percebe, mas às vezes tem uma pessoa ali que a gente está excluindo, uma pessoa que a gente está deixando de lado, né? E aquela pessoa sente assim, poxa, eu queria estar lá junto com eles. Olha como eles são felizes, olha no rosto da Thalita, do Hernando, do padre, olha o rosto do Felipe, da Sara, olha como eles são felizes, do Richard, né, o coordenador do Santuário Jovem. Eu queria estar no meio deles, né? Olha o que eles fazem, eu quero estar ali. Né? Isso eu sentia quando a gente estava ali preparando, né, nos bastidores o retiro, vinha muito isso, né? Que eles diziam, poxa, o que vocês fazem eu também quero. E eu fico imaginando as pessoas que andavam em volta de Jesus, né? Quando andaram com ele, eu também quero ter. É assim que eles percebiam, porque eles não viam numa cruz, o que eles viam? Que eles eram diferentes e que eles eram felizes e que ali habitava a alegria, né? E a nossa alegria vem da onde? A nossa força vem da onde? Vem de Deus, né? Então, que Deus possa já, né, ir tocando no coração de várias pessoas, né, de todos que já passaram pelo Reconecta, para que chamem, não tenham medo de convidar,
né? Não importa se essa pessoa é católica ou não. Convide, faça o convite, lance as suas redes. Ajude Jesus, seja o braço, seja a voz de Deus nesse momento agora. Amém, igreja. Amém. igreja. Bom, assim, eu sempre digo que a alma não tem idade, né? Então, o que envelhece é o nosso corpo, né? Se pensar que a gente vai viver a eternidade toda ainda, nós somos crianças ainda, somos bebês, né? Então, o Reconecta, ele não tem idade, né? E a gente teve eu tive um momento muito forte esse ano na Nossa Senhora do Rossio, em Paranaguá, e ela no momento de oração, Nossa Senhora revelou uma profecia para mim. E eu posso dizer que eu tenho quase certeza que essa profecia vai se realizar, e um dos pontos de start dela vai ser o Reconecta desse ano, né? Que eu fiquei... Não posso falar o que é, porque se eu vou dar spoiler. Então lá no Reconecta ele vai testemunhar, né? A mesa tá vibrando já. Amém. Lá no Reconecta o Hernando vai testemunhar, então. sobre essa Amém, profecia. amém. Eu acho que agora também partilhando um ponto que para nós realmente foi muito forte, esse momento que nós tivemos, né, com Nossa Senhora do Rossio. Eu sempre que eu vou cantar, a primeira coisa que eu peço é para que Nossa Senhora cante no meu lugar. Por ser uma voz feminina, porque a mãe, onde ela está, o Senhor está. E eu sempre busco, mais do que as pessoas buscarem e olharem, que legal, que voz bonita, que ministério bonito, me sentir tocado, me sentir atraído. O Senhor me tocou, e isso que pra gente é o comentário que realmente toca o nosso coração. Então, o intuito do ministério é estar ali, dando o máximo de si, para mostrar para o jovem que é bom servir, como diz a música, né? Às vezes a gente não está 100%, nós, como qualquer outra pessoa, né, no dia a dia, às vezes passa por dificuldades na vida pessoal, no trabalho, mas a partir do momento em que a gente pisou naquele local para servir, aquele momento nós temos que deixar o Senhor nos usar, porque ali é a vontade dele, não é mais a Thalita, não é mais o Marcas, não é mais o padre, a Sara, a Rubi, o Felipe. Ali é a ação de Deus para aqueles jovens, tem um motivo maior, tem uma batalha a ser travada. E eu tenho certeza que ali o Senhor vai mover muitas coisas com aqueles jovens. Esse é o propósito, esse é o foco, essa é a meta e vamos para lá. Amém. Obrigada pelo convite. Amém. Vou para o alvo, eu vou. Pedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Lipe, eu preciso falar uma coisa que enquanto eu ouvia vocês, eu fiz uma pequena experiência profunda de Deus nas últimas semanas, onde a gente se questiona sobre muitas coisas, sobre a maneira como a gente conduz, o que melhorar, o que aperfeiçoar, e da maneira como a gente conduz se está sendo a vontade de Deus. Sobretudo porque a nós é confiado um rebanho. O rebanho não é meu, mas as ovelhas precisam ser conduzidas para o coração de Cristo. E eu fui para o atendimento e um pai de família, ele falou assim, o senhor é o padre Rodrigo? Eu falei, sou. Eu venho de São Francisco e eu quero te dizer uma coisa. Num dia em que o meu coração estava muito angustiado, estava inquieto, eu estava me questionando se a maneira como a gente estava conduzindo esse trabalho com os jovens agradava o coração de Deus. E ele me disse assim, padre, eu sou representante e muitas vezes eu tenho a oportunidade de vir aqui para Joinville e quero que o senhor saiba que toda vez que a minha filha está comigo, ela vem junto, ela passa, né, à frente dessa igreja e ela se emociona. Porque ela diz assim para mim, aqui eu me recordo da primeira vez em que eu fui encontrada por Cristo. Aqui eu me recordo da primeira vez em que eu fui reconectada. A minha filha participou do Reconecta, né? E ela não perde nenhuma edição, ela vem todo ano para cá. E eu quero dizer para o senhor para que o senhor continue firme na caminhada e com certeza é um projeto que agrada muito o coração de Deus, porque muitas almas estão sendo encontradas pelo amor de Jesus. Então, muito obrigado, porque o senhor permite eu escutar da minha filha em que ela se sente muito feliz em estar na igreja católica, fazendo uma experiência. Uma vez por ano ela está aqui participando do Reconecta, ela já fez a inscrição para o próximo, né? Então, não é justo que eu fique com essa informação, com essa experiência. Primeiro porque Deus ouviu o meu questionamento e respondeu de maneira assim, escancarada. Mais tá direto aqui, ó, possível. né? Mais direto possível. Só que você que faz parte do Reconecta, que fez parte do Reconecta, que serviu, que experimentou, isso que o padre acabou de falar aqui é para você. Se essa alma e tantas almas foram reconectadas, é porque tem o teu sim
tem o teu servir, e cada um dentro do ministério que compete. Se todos trabalhássemos sempre juntos, unidos e procurando enfrentar os desafios, muito mais almas seriam reconectadas, né? Então eu não poderia ficar somente para mim essa informação, e por isso que eu quis partilhar, para que mais pessoas experimentem que essa alma foi reconectada, porque tem o teu sim. Os que passaram, que já passaram, que estão, que voltam, os que saíram e os que ainda vão vir. Com certeza muitos virão ainda também. Então Deus seja louvado pela vida, pelo sim, pelo servir, independente do que foi, como foi, por quanto tempo foi, mas que todos possam receber e beber um pouquinho dessa graça ainda, né? Cada um com seus dons, seus talentos, e Deus vai capacitando, né? Isso aí. Posso finalizar? Então tá bom. Vamos finalizar com a bênção, pedindo que Ele sempre nos ilumine, nos abençoe, e como diz o Padre Zezinho, que possamos ser iluminados e iluminadores, abençoados e abençoadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Carlo Acutis, padroeiro da nossa juventude, exemplo singular de quem seguiu a Cristo, amou Nossa Senhora e tinha um apreço pela Eucaristia. Posso interceder pelos jovens, posso interceder pelo evento, posso interceder pela nossa juventude católica. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E a Rubiane vai fazer um lanche pra nós, né? Eu tive uma ideia. Vamos tomar um café? Não, acho que é melhor não. Vem projeto novo aí. O padre vai ter que mudar essa técnica aí, vai ter que ver uma outra coisa. Tem que chamar pro churrasco agora. Chamar Churrasco, né? Churrasco é bom, hein? uma pia. Ótima técnica.